a todos, sejam bem-vindos a mais um painel aqui no Live Stage da Comic Con de Portugal 2022. Mais uma vez um painel sobre videojogos, desta vez sobre acessibilidade, inclusão e representatividade nos videojogos. Comigo tenho aqui a Ivo e também a Sofficious. Olá. Bem-vindas. Olá, obrigado. Bem-vindas. Para estarem aqui tem que haver um motivo e por isso nós vamos saber os motivos do porquê de ter escolhido estas convidadas para estarem comigo aqui neste painel. Vamos começar pela Sofia, que faz conteúdo relacionado com a acessibilidade e principalmente nos videojogos, claro. E começou assim esta jornada e nós vamos tentar saber o porquê da Sofia ter começado esta jornada e ela é que nos vai explicar, obviamente. Não há ninguém melhor para nos explicar isso. Ok, na minha jornada pessoalmente é mais o facto de, à medida que os jogos foram evoluindo e eu comecei a ver pior, eu apercebi-me que havia algumas falhas a ver certas coisas, principalmente, legendas, por exemplo, e a pouco apercebi-me, sinto que há aqui uma falha técnica qualquer e, entretanto, um bocado no mundo do YouTube e Twitch, entrei, salvo seja, em contato com outras pessoas que também debatem isso e mesmo no meu próprio trabalho, que eu sou full stack developer, uma das nossas preocupações é a acessibilidade no front-end para assegurar que todos os sites são acessíveis a todas as pessoas, principalmente às pessoas com deficiências visuais, e eu a pouco apercebi-me, os jogos têm esta falha, é uma falha que a mim pessoalmente me afeta, deixa-me ser mais uma voz entre muitas de alertar de que, olha, precisamos de ter preocupação em relação a isto, porque às vezes a maior parte das pessoas não passa ao lado, para a malta que efetivamente que é afetada não passa de todo ao lado, pronto. E é um bocado por isso que eu tento me focar muito, porque é algo que me afeta a mim principalmente e a muitas outras pessoas e também, mesmo para as pessoas a quem não afeta, é uma qualidade de vida muitas vezes que não se apercebem que estar lá é porreiro. Completamente, é verdade. E ajuda não só pessoas com mais dificuldades em termos físicos, como também às vezes até cognitivos. Ou seja, abrange muitas pessoas e é umas features que têm sido cada vez adicionadas mais, ainda agora nos da Game Awards isto está a ser cada vez mais visível, está-se a dar cada vez mais a visibilidade desta questão. Vimos God of War a ganhar também o prémio de inovação, tu também cobriste no teu canal, falaste imenso sobre o jogo, portanto... Foi fantástico também esse aspecto. Agora temos aqui também a Ivo, que neste caso faz parte da Team Iris, que é uma equipa de streamers na Twitch LGBTQIA2+. Portanto, é incrível podermos ter este tipo de representatividade aqui em Portugal e uma equipa full streamers LGBTQIA2+, é muito importante também aqui em Portugal. Ivo, como é que começou aqui a tua jornada pela Twitch e a fazer conteúdos? E ainda por cima tu fazes conteúdos full drag a maior parte das vezes, que agora também começou a ver-se mais disso e é muito importante para a representatividade na plataforma. Bem, a verdade é que eu sou uma grande burra, porque isto é super difícil, isto leva imenso tempo, horas e horas e horas a pôr maquilhagem, mas vale a pena, estou a gozar, gente, vale a pena. O que me levou a começar a fazer live streams foi mesmo divertir pessoas, chegar a casa do trabalho e eu começava a pensar nos meus talentos e como é que eu podia afetar a vida das pessoas com isso. Não só isso, mas também eu gosto muito de atenção. Então, o Twitch ajuda muito com isso, sabes? Então, à medida que o tempo foi passando, eu fui reparando que isto era muito maior do que simplesmente chegar a casa, pôr uma peruca na cabeça, ligar a live e jogar jogos. Eu estou a afetar vidas de pessoas de verdade, de uma maneira que eu não tinha noção. Eu fui tendo noção a pouco e pouco, anos após anos. É verdade, é verdade. E é muito importante começarmos a ver o impacto, tanto como a Sofficious como tu, Ivo, vocês fazem impactos na comunidade que às vezes nem se apercebem, provavelmente. Vamos falar agora um pouco de acessibilidade. E acho que podem até ter os dois um pouco de palavra. Acho que a Iva também consegue falar aqui um bocadinho sobre as questões de acessibilidade. Qual é que é a importância e o impacto destas opções no jogo e o que é que acham que devia ser feito para se melhorar ainda mais estes aspectos? O impacto é óbvio, por exemplo, o facto de... E eu vou dar um exemplo de 2 jogos que eu joguei recentemente. Um que foi mais experimental, o outro que ainda estou a jogar, que é o God of War e Last of Us Part 1. Ragnarok, atenção, em que o facto de tu, por exemplo, teres legendas e teres descrições do que se está a passar é excelente, por exemplo, para a malta que não ouve bem ou não consegue ouvir bem ou não ouve de todo. É super importante porque permite que pelo menos as pessoas consigam usufruir da mesma maneira ou até um certo nível as outras pessoas que não têm estes problemas. E isto é super importante, lá está, torna o jogo mais acessível
às pessoas que se calhar antigamente não conseguiam. E quem fala do áudio fala também da questão, por exemplo, de... Ai, está-me a faltar a palavra, desculpem. Das próprias legendas, às vezes, para a malta, por exemplo, disléxica, ok? Que não é algo que eu pessoalmente sofra, mas já... Quando há a opção de um font type em que efetivamente é bom para os disléxicos ficam mesmo, ei, pá, consigo ler tudo. Não estou aqui meia hora a tentar ler um texto, às vezes simples, que para outras pessoas demora se calhar 5 minutos e a mim demora uma hora porque, lá está ali problemático. Lá está, e para mim isso é quase o básico. É coisas que cada vez mais, à medida que a tecnologia avança, à medida que as pessoas cada vez falam mais e há mais uma consciencialização do que está a passar, ajuda imensa. Isto é quase o one-on-one, acessibilidade one-on-one, e teres uma legenda com isto, ou teres, por exemplo, remapeamento de botões, que é super importante. Por exemplo, eu que fui... que nos últimos dias tenho sentido muito isso. O facto, por exemplo, de conseguir jogar só com uma mão, num comando em que geralmente tu usas dois, faz uma diferença enorme. Para um azar da vida, basicamente. Exato. Não tens de ter, se seja uma deficiência fixa, podes ter um azar e olha, agora só tenho a mão direita para usar. E pronto, Exato, são bastantes as vantagens. E o que considera que deveria ser feito no futuro para conseguirem ajudar ainda mais as pessoas com algum tipo de dificuldade? Há um que eu por acaso quero mencionar, que eu achei super interessante, que, por exemplo, em FPS há sempre aquela questão de que não convém visualmente dizer onde é que está o inimigo, porque muitas das pessoas vão dizer, isso é batutice. Porque, por exemplo, CSGO, tu tens de estar a ouvir. É uma skill que tu tens de ter no jogo, basicamente. E eu, por exemplo, estive a experimentar Last of Us Part 1 e eu achei super interessante. O comando tem uma vibração que passa a emoção que as personagens, quando estão a falar, que achei super interessante. E eu até comentei, olha, isto seria excelente para uns headphones, em que a pessoa sente a vibração de, olha, é mais ou menos... Sente a vibração, até pode ser, não dizendo, olha, literalmente daqui, mas fica, ok, espera, é daqui, ok, é daqui. Seria muito interessante haver esta evolução para a malta que não ouve, para além de para a malta que não vê, porque esta das emoções é mais para a malta que não ouve, mas, por exemplo, pessoas invisuais ou parcialmente invisuais que efetivamente, por exemplo, estão a jogar e aquilo faz um ping e elas dizem, ok, vem dali, melhorarmos cada vez mais isso, seria... E eu acredito que cheguemos lá, mas lá está, é vermos um Last of Us, é vermos um God of War Ragnarok, nos casos mais recentes, a implementarem isto e cada vez a puxarem mais tanto a indústria como a própria tecnologia, que vai ser incrível. Eu fiquei fascinada, não vou mentir. Sem dúvida. Arrasou, uau! Arrasou! Nossa, super informada, ela estudou! É verdade. E bom, tens mais alguma coisa a acrescentar? Tu também estando dentro da comunidade streamer, tu consegues ver várias coisas a acontecer e conhecendo vários streamers, também podes ter uma opinião também formada da tua parte. É assim, isso não é a minha área de todo, porém, existem muitos streamers por aí fora. Eu não posso incluir-me nesse grupo, porque nunca fui focado nesse tipo de realidade. Porém, conheço muitos streamers que são focados nas disabilities, na disabilidade, etc. E antes de ter criado a Team Iris, de fazer parte da Team Iris, faço ainda parte da Rainbow Arcade, onde existia uma streamer chamada Café Ela, e ela fazia threads completos no Twitter com montes de recursos de acessibilidade para colocarmos legendas nos streams em direto. Eu, por acaso, também já tenho. E aquilo é uma bagunça total, porque por causa do meu sotaque, não é? Chiquérrimo, tuga. Às vezes estou a falar em português e aquilo traduz, faz as legendas em inglês, então... Bem, a pessoa farta-se de rir de uma maneira ou de outra. Mas sim, esse tipo de pequenos detalhes acho que importa, claro, porque é muito mais convidativo para uma comunidade que se calhar se sente completamente ostracizada do nosso dia-a-dia. Claro, completamente. E falaste agora de um ponto que eu ia tocar exatamente agora, que é a ostracização de vários, não só da comunidade, de pessoas que precisam das opções de acessibilidade para conseguirem ter mais facilidade a jogar os jogos, como também mulheres nos videojogos, pessoas LGBTQIA2+. Todos nós sofremos um pouco
de ostracização dentro da comunidade de gaming e acho que nós podemos falar sobre isso exatamente agora, porque vocês alguma vez sentiram discriminação dentro do mundo dos videojogos? Ivo, acho que podemos começar por ti agora. Não. Aí está. Brincadeirinha, claro que sim. Aí está. Isso é o meu dia-a-dia. Mas sabes, como a minha avó dizia, a flor mais bela nasce no meio da adversidade. É mentira, foi a Mulan, mas não interessa. E nós aprendemos a manejar-nos e a andar pelos pântanos, sabes? Eu sempre senti que não pertencia neste mundo de todo, sabes? Sim. E eu fiz com que o mundo me aceitasse. Quer queiram, quer não, eu vou estar aqui, vou estar a pisar este chão, vou estar aqui em drag, vestida de roxo. Quer queiram, quer não, olhem para mim, não olhem, desolhem, façam o que quiser. E é isso que eu faço no Twitch também. Eu estou a mostrar quem eu sou e espero que pelo menos uma pessoa que me esteja a ver sinta o mesmo, sinta a mesma força, garra e emoção pela vida, percebes? Eu já senti isso, sinto isso quase todos os dias, tenho muitos trolls no meu canal, que entram no meu canal só para me dizer qualquer coisa, are you a man or a woman, esse é o clássico. Eu normalmente digo que sou a mãe deles, eles já não se recordam, e dei-nos pau de ação e coisas do género, mentiras. Mas sim, é o dia-a-dia. É o dia-a-dia. O meu papel aqui é criar um espaço seguro para as pessoas que gostam da minha comunidade e que se identificam comigo, sendo LGBT ou não. Completamente. Sofia, já uma vez sentiste também este tipo de situações no teu canal? No meu canal, pessoalmente, não. E o meu canal tem o que nós chamamos de discriminação positiva. Muitas vezes que é, uma mulher está a jogar isto. É de género. Ok, sim, nós existimos, não percebo o choque. Ao longo da vida tive tanto discriminação positiva como tive discriminação negativa. Tive uma mulher não joga isso, ou uma mulher não é boa a jogar isso, ou como assim tu és fã disso, diz-me tipo os top 10 não sei do quê. Exato. Coisas que eu ficava, que raio, se fosse se calhar um homem ou tivesse um grande bigode, se calhar não me perguntavas isso. Mas eu também já tive lá a discriminação positiva e o que eu pessoalmente na Twitch sinto muito é a discriminação positiva por ser mulher, porque é uma mulher que está a jogar, mas também tem uma faceta, a outra faceta que é, mas ela se calhar não sabe tanto, ou não sabe do que é que está a falar, ou sou muito mais questionada no que é que eu estou a afirmar, por mais que eu chegue ali, olhem, tenho aqui os recibos de toda a informação que saquei no sentido de que fui procurar, fui investigar, fui averiguar. Não, obviamente, não sofro o que a Ivo sofre na questão de drag queen. Eu sigo um outro streamer também que faz drag e ele comenta constantemente que cada vez que faz o canal ser invadido muitas vezes por gente mesmo estúpida. Não há uma maneira mais simpática de dizer trolls, mas não são trolls, são mesmo pessoas que ultrapassam o trollance quase pseudo-saudável, chamemos-lhe assim. É mesmo gente que está ali só para ser má. No entanto, a questão de que, por exemplo, eu sou uma mulher bissexual, basicamente, e quando eu revelo muitas vezes isto, a malta fica um bocado... Pois. Porque depois é do género, eu tenho um namorado e ficam, mas és bissexual, mas tens um namorado? É assim que funciona, por isso é sempre... Mas isto depois já vai mais para a minha orientação, não tem a ver com o facto de eu ser jogador e ser uma mulher. Nunca tive, por exemplo, ninguém a jogar no meu canal e dizer assim, ui, uma mulher via jogar, ou uma pessoa via jogar, não te confundes com os comandos, que eu já ouvi uma piada desse género na internet, tipo, não te confundes os comandos, eu, que raio de comentário é este? Mas sim, mas lá está, tive já as duas vertentes, mas acho que nunca senti aquele ponto alto, salvo seja, de ficares mesmo tipo, fosga, se não consigo streamar, o desgaste emocional e mental é enorme. Felizmente ainda não sentia esse ponto. Exato, e é muito comum, muito mais comum do que o que se pensa. Aconteceu-me a mim, por exemplo, sempre fui bastante assumida nas redes sociais, a minha sexualidade sempre esteve bastante explícita. A primeira vez que eu no canal falei abertamente sobre ser lésbica, desapareceram-me cerca de 30 subscritores. E recebi imensos dislikes, ou seja, o pessoal ainda não aceita a sexualidade das pessoas de forma aberta, o pessoal dentro da comunidade ainda está muito para trás nesse aspecto. E como é que vocês pessoalmente lidam com estes aspectos, vocês quando têm este tipo de ataques menos positivos, como é que vocês conseguem lidar com a situação nas vossas streams ou até depois das streams?
Então, o meu canal é o meu santuário, é o sítio onde eu sou a super-sumo. Mais ninguém é mais poderoso que eu. Ponto final. Então, quando me entra um troll no canal, a primeira coisa que eu faço é fazer pouco dele. Literalmente. Quando perguntam se eu sou uma mulher ou um homem, às vezes digo, sou um homem. Faço esta voz mais grossa porque eu não tenho medo de admitir que sou um homem com uma peruca na cabeça e então, mas e se não fosse, qual é a relevância disso? Exato. Às vezes pergunto isso, qual é a relevância disso? Porque estás a sentir alguma coisa? Ou faço pouco deles de todas as maneiras imagináveis. No fundo, eu utilizo os trolls como conteúdo para o meu canal. Eu basicamente faço ali uma reciclagem instantânea. É o único. Perfeito. Literalmente, é a melhor forma. A questão é que nem toda a gente tem essa força, nem toda a gente tem esse poder, nem toda a gente tem que ter de todo. Há pessoas que simplesmente são mais sensíveis, há pessoas de todos os tipos e maneiras e feitios, não é? Eu sou assim, mas nem toda a gente tem a sorte de ser. E por isso é que eu acho que é importante rodear-nos de pessoas que nos apoiam, moderadores, isto no caso do Twitch, não é? Moderadores que nos entendem, saberem quais são os nossos limites. Por exemplo, os meus moderadores, está ali um a filmar-me, olha ali. Olá, moderador. Vamos dizer olá, moderador. Eles sabem perfeitamente os meus limites. Eu no início gosto um bocadinho com os trolls e não sei o quê, mas depois, se já me começa a aborrecer, eles banem no... Às vezes, tipo, eu pisco os olhos, eles já desapareceram, eu nem vejo as mensagens deles. Depende muito da nuance do comentário também. Mas o melhor mesmo para mim é reciclá-los em conteúdo. Yeah. Fazer de alguma coisa muito má, alguma coisa que faça as pessoas rir. Entendam que todas as coisas que eles pensam que me fazem fraca, na verdade, são as coisas que me fazem mais forte. Era isso precisamente que eu ia dizer, é que acho que é a forma perfeita de lhes mostrar que aqueles comentários não os vão levar a lado nenhum, pelo contrário, pode até os levar pela parte mais negativa. E tu, Sofia? Eu tento aproveitar para tentar, de certa maneira, educar as pessoas. Lá está, eu não sou tão atacada como a Ivo, por isso, se calhar, tenho mais tolerância a certas coisas. Eu, por exemplo, tive uma vez, estava agora a lembrar-me de uma pessoa que chegou ao meu canal e disse: és um trans man porque tens traços masculinos e não sei o quê. E eu olhei para aquilo e fiquei, what the fuck? Pois. E o meu modo foi logo tipo, ban. Imediato foi, não queremos estas coisas aqui porque é um comentário tão parvo, tão do nada, mas no geral eu tento sempre aproveitar o momento para educar, porque eu sinto que há muito, seja ódio, que vem da ignorância. E então eu tento aproveitar aquilo para, ok, se for preciso, tu podes não ser uma pessoa má, podes ser só uma pessoa mais ignorante. Vamos tentar, por exemplo, na acessibilidade, eu sinto muito isso, que ainda há uma certa ignorância. Então eu tento, e o ano passado, por exemplo, tive uma discussão /debate no meu canal em que estava alguém ali a fazer uma porrada de perguntas sobre isso e eu, ok, vamos aproveitar este momento para mostrar porque é que isto é relevante, porque é que temos que nos preocupar, o que é que afeta as outras pessoas. Muitas vezes as pessoas só não sabem. E infelizmente há muitas pessoas que não sabem, lá está, porque estão num ambiente mais fechado ou têm menos conhecimento, o que pode ser relativamente normal. E eu tento aproveitar para pegar nisso e, ok, vamos pegar no que tu claramente não sabes e vamos transformar para um momento de aprendizagem e dar a volta, tal como, por exemplo, quando eu uma vez comentei, não sei o quê, de ser bissexual, aproveitei aquele momento para, ok, vamos mostrar que sim, uma pessoa bissexual pode ter um namorado. É exatamente isso, eu bi, lá estava para um lado e para o outro, salvo seja. Aproveitar isso, e não é porque tenho um homem ao meu lado que me invalida enquanto mulher bissexual, ou não é pelo facto de ti pessoalmente conseguires ler perfeitamente aquele texto, não impede que existam pessoas que tenham problemas em ler o texto, ou tenham problemas em utilizar um comando daquela maneira, ou etc, etc. É aproveitar para ensinar. É o que eu quero acreditar. Pode ser, se calhar, a ingenuidade minha, mas eu quero acreditar que muitas das vezes as pessoas são só ignorantes e não é por maldade pura. Existe, não vou de todo descartar isso, porque existe pessoas mesmo más, por mais que saibam, acreditam piamente que uma pessoa como a Iva não devia existir. Ponto. Mesmo que saibam tudo, acham, pronto. Agora, eu tento sempre educar no sentido de mostrar outra realidade.
pronto, eu estico um bocadinho no discurso, desculpem. Não, Está está tudo bem, ótimo. está perfeito. E nós temos que ver também essa questão da representatividade, que os streamers que fazem streams que são mais focadas para comunidades que são menos visíveis muitas vezes ou que são mais ostracizadas, e não só os streamers que fazem essa representatividade, como personagens que são introduzidas nos videojogos. O exemplo que mais me toca a mim pessoalmente é a Ellie, no The Last of Us Part 2. Eu senti-me completamente representada com aquela personagem, não só por ela ser também parte da comunidade LGBT, como também o facto de ela ser uma mulher que sai fora dos padrões que nós vemos como às vezes a sociedade traça uma mulher. Traça uma mulher às vezes como um ser humano mais frágil, um ser humano mais que se veste sempre de forma super feminina. Há mulheres de todos os tipos, há uma diversidade de pessoas e tê-las representadas nos videojogos é uma forma também de dar visibilidade e de fazer as pessoas verem elas existem, elas estão aqui. Quais é que são os personagens que para vocês mais vos dizem nesse aspecto? É difícil pensar. Uma das personagens que mais marcou num jogo que eu até joguei recentemente, porque lá está, eu acho que muitas das coisas que eu aprendi, tenho vindo a aprender, é uma coisa assim meio recente, para aí nos últimos talvez 6, 7 anos, uma coisa assim do género. Então há muitas coisas que eu não olhava e procurava, porque a maneira que eu cresci não foi a pensar nessas coisas, foi eu vivo neste mundo, nesta sociedade, a sociedade é assim, então é assim que eu devo ser, percebes? Mesmo já aceitando ser uma pessoa gay, identificar-me como eu sou, etc., eu tinha muita masculinidade tóxica dentro de mim, então eu nunca olhava para essas coisas. Ultimamente tenho vindo a descobrir mais e mais e mais e mais, e uma das personagens que mais marcou nesse sentido foi, se não me engano, chama-se Tyler, do Tell Me Why, que é um jogo produzido pela mesma companhia do Lesbians Are Strange. Eu chamo-lhe Lesbians Are Strange. Somos um bocadinho, às vezes. Anyway, É accurate. é tipo League of Lesbians, sabe? Enfim. Mas o Tyler é um rapaz trans e vive uma história com a irmã, e muita da história passa pelo trauma, mas não se foca inteiramente nisso, que às vezes é uma das coisas que me incomoda, é focarem-se muito no trauma e fazerem isso uma coisa extremamente negativa. E ali, sim, passa pelo trauma, não é uma coisa boa, mas tem uma beleza por trás disso, e jogar esse jogo para mim foi incrível, porque eu vivi uma realidade que não é minha, mas eu consigo ser empática o suficiente para entender perfeitamente o que é passar por uma vida trans. Ok, não totalmente lógico, né? Mas Sim. consigo... Identifico-me um pouco até. E gostei muito do Tyler, do Tell Me Why. E é uma personagem mesmo muito forte nesse aspecto também. Sim, sim. Sofia. Exatamente. Eu tenho umas quantas, mas eu acho que o que me identifico mais é uma personagem Mass Effect, que é um homem, que é o Kaidan Elenco, que no primeiro jogo ele é apresentado como heterossexual, no segundo jogo ele praticamente não aparece, mas no terceiro ele é apresentado como bissexual. E porque basicamente os devs no início queriam logo implementá-lo como bissexual, mas houve ali umas certas restrições para não vamos propriamente deixar, a sociedade não está muito preparada, vamos aqui ser mais soft, vamos deixar a Liara como sendo a personagem bi e o Kaidan como personagem hetero. E depois, no terceiro jogo, já o conseguiram implementar como bissexual completo, mas canonicamente o que eles fizeram foi, olha, ele ao início ficou um bocado, não sabia, ficou ali confuso, ou seja, a questionar-se, e teve o progresso de, não, ok, eu gosto de homens e gosto de mulheres. Porque geralmente as personagens costumam já estar, ou seja, pré-definidas, tipo, isto é uma personagem bissexual, isto é uma personagem heterossexual, esta é uma personagem homossexual, esta é uma personagem transexual, porque, por exemplo, o Dragon Age Inquisition tem, que é o Iron Ball, que eu adoro a personagem, e a BioWare faz um excelente trabalho a criar personagens que mostram a representatividade que nós temos no mundo, mas o Kaidan Elenco para mim é que foi aquele que eu fiquei, ok, sou eu. Mesmo sendo ele homem, obviamente, identifiquei mais na questão da sexualidade, foi, olha, sou eu, que também ao início ficava, serei, não sei bem, será que eu é que estou errado, será que estou certa, e teve o progresso para chegar àquele momento, não, eu sou. Eu gosto tanto do male shepherd como da female shepherd. Eu acho que é uma história relativamente bonita de se ver acontecer, mas sim, o Kaidan Elenco seria provavelmente a minha primeira escolha. Para mim, pessoalmente.
Pronto. Claro, claro. E é uma grande escolha também, é uma personagem que também faz uma representação imensa nos videojogos. E tu falaste agora de uma coisa excelente que será perfeito para fecharmos aqui com chave de ouro, que é o progresso das próprias empresas e da mentalidade das empresas na forma como introduzem estas personagens. Como é que vem o futuro aqui dos videojogos, não só na parte da inclusão e da representatividade, como também da própria acessibilidade? Como é que vocês acham que vai ser aqui o futuro dos videojogos nestes aspectos? Espero que mais positivo e que não seja só em junho. Não é? Sim, sim, acho que é muito importante que as empresas comecem a olhar para nós para além de junho. E para quem não sabe, é o mês do Pride, é o mês do orgulho. Exato. É o mês em que toda a gente é arco-íris. Mas não, a sério, eu penso que seja um pouco mais positivo. Penso que vai ser. Eu acho que as empresas já de si estão com os olhos mais em nós. Não sei se é por capitalismo, não sei se é realmente por nos não sei se. Desculpa, estou a enrolar-me um pouco na conversa. Está tudo bem. Ai, tenho que me pentear. Peraí. Não sei se é porque realmente querem saber do nosso bem-estar, mas a verdade é que eles estão de olhos mais em nós. Eu, por exemplo, eu sou Fog Whisperer para o jogo Dead by Daylight, sou parceiro com a Behavior, e eles recentemente, depois de muito tempo, de muita research, ou seja, eu sei um pouco mais do que vai atrás da situação do palco. Eles fizeram um estudo muito acentuado para entenderem qual seria a melhor forma, qual seria a história e o lore de fazer uma personagem LGBT, que neste caso é o David King. Ele já existia no jogo, mas deram-lhe um lore muito mais completo e então é a primeira personagem oficialmente gay dentro do jogo, sendo que muita da comunidade do Dead by Daylight é LGBT, então para mim é um progresso fenomenal e sendo que é a empresa que eu represento, acho que é um orgulho que eu tenho. É fenomenal mesmo, é incrível. Eu, por acaso, estava a recordar uma coisa que a Iva comentou, que foi, eu acredito, e vou ser um bocado cínica nisto, cética / cínica de... Eu acredito piamente que seja muito também à pala do capitalismo, que eles estão de género, isto gera-nos dinheiro, por isso vamos... E eu vou já dar aqui um salve, seja um beijo, que é a Riot faz isso a 100%. A Riot atualmente lançou um herói que é um champion, perdoem-me, que é gay. E eles próprios disseram, ele é só gay em certos países, porque há outros que ele não é. Exatamente. Na China, no Médio Oriente, a lista não é assim tão pequena. Que eles dizem que ele é só... Ou ocultam e tal, por isso. Mas a Riot, e não é só a Riot, atenção, eu estou só a lembrar-me do exemplo mais recente. O que eu sinto é que existirão empresas que, por questões de capitalismo, vão estar a apoiar tudo e mais um par de botas. Então, em junho, é arco-íris em todas as redes sociais, é lançar produtos e tentar puxar a malta LGBT. Por um lado é bom, é aquela faca de dois gumes de... É bom porque cria consciência, cria dizer, estas pessoas existem, estas pessoas são tão normais como qualquer as outras e temos são tão frequentes como qualquer pessoa, ok? E são normais, fazem parte da nossa sociedade, não são bichos raros, como há uns anos atrás, eu lembro perfeitamente que eram esses bichos raros, as matrafonas da vida, não sei o quê. Acontecia muito. Mas acredito que a pouco e pouco, cada vez mais se normalize, e acho que é exatamente essa a intenção, é normalizar-se, é aí andar na rua assim e ninguém ficar tipo, what the fuck, no mínimo podem ficar, god damn, que estilo. Eu sou assim, eu às vezes olho para pessoas como e fico, fosca-se que é Eu apoio essa ideia. Eu apoio, a 100%. Totalmente. Mas é um bocado isso, a pouco e pouco é normalizar, tal como se calhar há uma porrada de anos não era normal as mulheres usarem calças, e hoje temos aqui duas mulheres com calças e ninguém sequer questiona, mulheres com calças, exatamente. Normal. É ver a luta para vamos normalizar isto, não vamos dizer que isto é uma coisa à parte, isto faz parte da nossa sociedade, as pessoas fazem parte da nossa... Tanto LGBT como a questão das pessoas para a acessibilidade. A acessibilidade também, temos que normalizar o jogo, dizer coisas como, olha, tens aqui legendas, podes aumentar o tamanho, podes mudar a própria fonte e a malta ficar, ok, cool. E nem sequer ocorrer, é normalizar estas situações, dizer que isto é perfeitamente natural. Mas acredito que parte do caminho, infelizmente, vai ser por motivos capitalistas. Isso eu, infelizmente, lá está, é faca dos gumes. É bom
Mas também é Também tipo, é exato, é mais isso, mas é normalizar. É normalizar. É normalizar e acredito que o futuro vai ser muito E lá brilhante. está, e ajudar a educar, a ensinar, a tirar a ignorância das pessoas, ou seja, Completamente. E acho que o futuro está a ser cada vez mais brilhante nesse aspecto. Estamos a ver cada vez mais as empresas a serem inclusivas, cada vez mais personagens diversas, cada vez mais opções de acessibilidade. Está a ser cada vez mais a ser dada mais visibilidade às várias comunidades que até agora eram ostracizadas nos videojogos e estão a ser cada vez mais tomadas como normais, pelo menos por parte das empresas. E esse é o primeiro passo para as pessoas também acabarem por ver como algo normal, que era o que deveria ser feito desde sempre e que neste momento não está a acontecer. Muito obrigada, Ivo. Muito obrigada, Sofishas. Obrigado. Muito obrigada por estarem aqui. E o pessoal que está aí, fazer não sim. se vá já embora. Já às 5h20 vamos ter também um painel sobre Nintendo. Até já.